Opa, e aí? Como é que você tá? Olha só, você sabia que tem 5 leis que regem a nossa sobrevivência? Você sabia que essas 5 leis, elas determinam como que as doenças ou comportamentos vão desenvolver em nossa vida? Olha só, fica comigo aqui que eu vou te apresentar essas 5 leis para você entender como entrar num processo de cura apenas entendendo essas leis. Essas 5 leis biológicas de sobrevivência foram descritas pelo Dr. Hammer, um médico oncologista alemão que inclusive morreu há muito poucos dias, há alguns anos da gravação desse vídeo aqui. E o Dr. Hammer começou a estudar como que o câncer desenvolvia nas pessoas. E tudo isso ele começou a estudar depois da morte do seu filho, chamado Dirk Hammer. Inclusive, a primeira lei, que eu já vou explicar para você, ele dá um nome para o seu filho. Bem, você deve estar curioso e precisa entender e quer saber como que as leis regem e vão trazer para nós o significado das doenças. Lembre que toda lei ela precisa ser cumprida. A lei ela foi imposta e colocada para ser cumprida, para seguir uma ordem. Toda vez que essa lei ela é infringida, alguma consequência vai ter. E dentro disso, o Hammer nos descreve essas 5 leis, as 5 leis, para que a gente possa entender como que as doenças estão no nosso corpo. Se você está doente, se você conhece alguém, com certeza você sabe alguém que sofre de algum comportamento, alguma doença, você vai entender através dessas leis. Pega um papel e uma caneta e anota aí para você entender. A primeira lei que o Dr. Hammer escreve, ele chama de DHS. Ele chama a lei férrea do câncer. E o DHS, ele descreve que toda vez que a gente passa por um choque emocional muito forte, inesperado, de grande impacto emocional, vai fazer uma marca no nosso corpo. E ele chamou de DHS, Síndrome de Dirk Hammer, em homenagem ao seu filho, como eu já te contei, que morreu vítima de um assassinato de bala perdida. E depois dessa primeira lei, então o que ele entende é que primeiro o corpo vai passar por essa lei férrea do câncer, ele descreve o câncer, mas é todas as doenças, mas ele vai passar primeiro por essa lei, vai passar por esse evento inesperado, para que depois as próximas leis possam seguir. A primeira lei, então, entendo, é algo inesperado, algo que eu não estava esperando acontecer. Por exemplo, uma traição, um acidente, uma morte, uma perda, uma invasão de território, depende, uma contrariedade muito grande, uma demissão muitas vezes inesperada. Isso a gente chama de DHS, algo inesperado, algo que eu não estava esperando. A primeira lei. A segunda lei, quero que você anote aí comigo, é a lei bifásica. É a lei dos ritmos. Eu chamo lei de ritmos, mas o Hammer descreve muito a função do nosso sistema nervoso autônomo. Nós temos o sistema nervoso nosso é dividido em sistema nervoso central, que é aquilo que eu penso e logo eu vou agir, por exemplo, como eu estou gravando com você aqui. E existe o sistema nervoso autonômico, que é aquilo que a gente muitas vezes não controla. Por exemplo, não tem como você pedir nesse momento para o teu coração parar. Ele não vai parar. Existe um controle autonômico. E dentro desse sistema nervoso autônomo, nós dividimos ele em duas partes. Nós dividimos ele em sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Esse sistema nervoso parasimpático, ele está ligado, imagine um gráfico comigo aqui, e a parte de baixo desse gráfico é a parte de resolução. Quem sabe eu gravo para você um vídeo explicando apenas essa segunda lei, para você entender, desenhando aqui para você no quadro. Nesse momento eu quero te apresentar as leis. Mas ele diz que o sistema nervoso parasimpático é um momento de resolução, é um momento de relaxamento. Normalmente é uma fase noturna. Nesse momento de parasimpaticotonia, ou de vagotonia, é onde a gente vê, por exemplo, exudato, onde a gente vê processo inflamatório, onde nós vemos muitas resoluções de alguns conflitos, dor, edema, vai aparecer nessa fase de resolução. E existe o sistema simpático-tônico, ou seja, é um sistema de alerta. E esse sistema de alerta é logo após que eu passo pelo DHS, depois que eu passo por aquele impacto emocional que eu não esperava, inesperado. Então eu entro num estado de alerta. E agora o que eu faço? Estou desempregado, fui traído. O que eu faço? Nesse momento a gente vê, por exemplo, sintomas como frequência cardíaca alta, frequência respiratória alta. Enfim, nós vemos o corpo entrando num estado de alerta.
A terceira lei que nós temos, explicando, lembre que as leis elas seguem uma ordem. A terceira lei, ela vai impactar diretamente no sistema nosso embrionário, ou seja, como que os tecidos nossos se desenvolveram lá na barriga da mãe. Você já parou para pensar como que o espermatozoide do pai fecunda o óvulo e começa a nascer e nasce na barriga da mãe aquela criança? Nós estudamos o desenvolvimento embrionário. Nós dividimos o ser humano aqui em três tecidos. Tecido ectodérmico, endodérmico e mesodérmico. E dependendo de como foi o impacto emocional que eu recebi, dependendo de como que o meu sistema, os ritmos, eles alteraram, vai impactar diretamente nesses três tecidos embrionários. E a quarta lei, e é uma coisa que para nós é um senso comum muito grande, porque nós vivemos uma cultura muito e a quarta lei, ela descreve para nós a entrada dos micro-organismos. Isso mesmo, fungos, bactérias, vírus, eles entram em determinado momento da doença, ou muitas vezes até do câncer, para resolver ou para aumentar aquele processo. Então nós vemos que, por exemplo, bactérias, vírus e fungos, eles entram em determinados tecidos. Por exemplo, tecidos endodérmicos, tecidos mesodérmicos. Eu não falei para você na última lei, mas, por exemplo, músculo, osso e articulação nasce de tecido mesodérmico. Endoderma dá origem às vísceras, ectoderma dá origem às mucosas, ao sistema nervoso. Então, a bactéria, o fungo e o vírus, eles vão entrar em determinados tecidos e órgãos para resolver. E a quinta lei é a lei que o Hammer descreve como a quinta essência, ou seja, é um sistema especial biológico de sobrevivência, ou seja, existe um significado de que o porquê o meu corpo reagiu daquela maneira, qual foi a reação que ele teve, Muitas vezes uma retocolite, uma gastrite, um próprio tumor de estômago, uma descamação de pele, uma dermatite, uma psoríase. Então existe um significado, um sentido biológico para que o corpo reaja daquela maneira. Então, rapidamente aqui, eu gostaria de apresentar essas 5 leis. Essas leis, elas regem a sobrevivência nossa. Então, quando nós entendemos as 5 leis, nós conseguimos entender como que eu entro no processo de cura. Se eu sei como que ela entra no processo doentio, automaticamente eu sei o processo de cura. Faz sentido para você? Você consegue entender o que a gente está falando aqui? Olha só, quem sabe, os próximos vídeos, fique atento aí, que eu possa soltar explicando lei por lei para você entender. Por hora, eu queria que você entendesse isso, que essas leis, elas regem os comportamentos e as doenças. Compreendendo elas, nós entramos num processo de cura. Faz sentido para você? Se fez sentido, comenta aqui. Eu quero saber se fez sentido para você e automaticamente isso me motiva a gravar muito mais, trazer muito mais conteúdo para você. Um grande abraço e nos vemos no próximo conteúdo. Até lá!